Shabbat Shalom, sejam novamente muito bem-vindos à nossa congregação, a Beit Sarrapanim, diretamente aqui de Portugal, abençoando todas as comunidades de língua portuguesa, esteja você em Portugal, no Brasil, em Angola, em Moçambique, Guiné-Bissau e todas as outras comunidades de língua portuguesa na diáspora, né, ao redor do mundo, né? Hoje nós estamos aqui para explicar um pouquinho sobre a paraxá semanal, como fazemos todo o Shabat, e a paraxá dessa semana é a paraxá Korah, né? A paraxá Korah, que é o nome de Corá ou Coré, dependendo aí da sua tradução da Bíblia para o português. Mas é muito interessante até que há uma discussão, né? Que nós geralmente temos nomes de parashiot, das paraxá, das porções semanais que nós estudamos da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, nomes que remetem a coisas extraordinárias, até tem mistérios em muitos nomes, Ler Lerá, por exemplo, e muitos outros, Bereshit, no próprio nome, que é o início, o princípio de tudo, mas há uma discussão do porquê que fala justamente o nome de uma paraxá de uma pessoa que, quem lembra a história de Corá, e para quem não lembra, vamos contar um pouquinho hoje, que foi rebelde, né? Que foi realmente uma pessoa que se rebelou contra Moisés, se rebelou, não contra Moisés, até como está escrito na paraxá, se rebelou contra o Eterno, né? E os sábios e os comentaristas falam sobre isso, que a paraxá Korah diz que tem esse nome, não na honra de Korah, mas na intenção de Korah, né? Que apesar dele estar se rebelando, ele estava se rebelando, vamos dizer assim, um desejo no coração dele era de ser sumo sacerdote, né? De, na verdade, só a maneira que ele buscou ser o sumo sacerdote que não foi a maneira legítima, que foi questionar uma ordem de Deus. Então, isso transmite para a gente, segundo os escritos dos sábios e os comentários, falam que todos nós temos que ter essa intenção hoje em dia de sermos como sumo sacerdote. E isso me remete, agora me passou pela cabeça até uma pergunta aí que a gente teve nas últimas 2 semanas, se eu não me engano, sobre a questão de uma pessoa refutando os escritos dos sábios, o Talmud principalmente, falando que ali tinha uma maldição para os gentios, falando que o gentio que estudasse a Torá era para ser apedrejado, era para ser morto, né? Mas se você continua lendo a mesma porção, que está, se eu não me engano, em Sanhedrin, 89a, se eu não me engano, se você continua lendo a mesma porção ali do Talmud, que é o livro onde se discute ali, tem aquela discussão entre o que significa aquela porção, a discussão entre os rabinos sobre uma discussão dos céus, né, como em honra dos céus, como até fala no Pirkei Avot, e fala um pouquinho aqui sobre essa paraxá também. Mas, se você continua lendo, você chega à conclusão de que os próprios rabinos discutindo falam que aquele que estuda a Torá, ele se assemelha ao sumo sacerdote, ou seja, o gentio que chegou, está se tornando um Gertoshav, como na aula passada aqui, na paraxá da semana passada nós falamos, que é um estrangeiro residente, aquele que reside no meio do povo de Israel. Ele começa a seguir a Torá, começa a aprender a Torá e a cumprir as mitzvot, cumprir os mandamentos de Deus, ele se assemelha ao sumo sacerdote. Então, bem, já deu para entender que o porquê do nome Korah, do porquê desse nome dessa paraxá, e o desejo do nosso coração deve ser sempre o quê? Não se tornar o sumo sacerdote, porque nós sabemos que o sumo sacerdote hoje é Yeshua, que vai voltar como sumo sacerdote, que já está sendo sumo sacerdote no templo celestial. Mas realmente que nós possamos ter essa intenção de perseguir o cumprimento da Torá, de aprender a Torá a cada dia. E para isso estamos aqui, cumprindo novamente Atos 15, a cada Shabat, lendo Moisés na sinagoga, né? Então, falei um pouquinho sobre a Paraxá Korah, vamos falar hoje um pouquinho sobre a história de Korá, principalmente alguns pontos aí que vocês não prestaram muito bem atenção. Se vocês leram a Paraxá essa semana, vocês podem ter prestado atenção ou não. Para mim, chamou logo a atenção de cara e eu vim trazer aqui alguma coisa para vocês. Vamos começar, Luana, próximo slide, por favor. Então, começando lá em Números 16, 1 e 2, né? Diz assim:
Corá, filho de Sar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também On, filhos de Pelete, todos da tribo de Ruben. E se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação eleitos por ela, homens de renome. Aí você já começa a ver o seguinte, pode voltar, por favor. Aí você já começa a ver o seguinte. Começa a história falando quem é Corá, falando que ele é um levita, ele é da tribo de Levi, e ele, consequentemente, por ser da tribo de Levi, questionou, o grande questionamento de Corá foi por que, continuando o números, você vê que, por que você, Moisés, lidera sobre nós, e a Corá especificamente é porque Arão é o sumo sacerdote, né? Porque ele também era levita, ele também era da família dos levitas. Moisés e Arão também eram levitas, apesar de que Moisés ali ele estava fazendo papel de rei, vamos dizer assim. Até existe essa palavra que Moisés estava fazendo papel de rei, de ungido, de líder, né? E tomou consigo justamente quem? Datã e Abirão, filho de Eliabe, e On, filho de Pelete, On, em hebraico, né, que não se escreve com... No português traduziram com M, mas em hebraico é com N, igual ligar e desligar em inglês, né, On, é O-N, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E aí nós voltamos aí, se eu não me engano, há mais 4 parashot atrás, vamos voltar a Bamidbar, quando a gente estava falando lá sobre a disposição dos filhos de Israel no acampamento de Israel. É o próximo slide. Vocês veem justamente o que? Lembram que a gente falava lá na Parashá Bamidbar, a gente explicou que tinham 3 tribos à direita, 3 tribos à esquerda, 3 tribos à retaguarda, 3 tribos à frente, e que cada um seguia uma turma que tinha o nome da tribo principal, e também você tinha a divisão dos levitas, que ficavam ao redor do tabernáculo. Você tinha os coatitas, você tinha os meraritas e você tinha os gershonitas, né, ou gersonitas em português. E você tinha, no outro lado, a tenda de Arão e de Moisés. Agora, engraçado, diz ali na genealogia de Corá, que ele é filho de Levi, mas ele é um coatita. Ele é todos os descendentes de Corá são chamados coraitas, que tinham um papel específico dentro da tribo dos coatitas, que era uma das famílias de Levi, descendente de Coate. Agora, olha que interessante, dá um clique aí para mim. Fala que ele puxou quem? Datã e Abirão. Datã e Abirão e On, da tribo de Ruben. Ou seja, olha ali, dá mais um clique para mim, por favor. Quem está pertinho um do outro? Vocês veem aquilo que a gente falava lá na Parashá Bamidbar, na Parashá que falava justamente, a primeira Parashá do livro de Números, falava justamente sobre a vizinhança, sobre a influência, o meio que você está. Ou seja, o meio ele pode tanto te elevar, como a gente falou lá na Parashá, como a tribo de Judá estava perto de Arão e de Moisés, das tendas de Arão e Moisés, como ele pode também te arrastar para o buraco, que é o que aconteceu no caso que arrastou a rebelião os coatitas, que no caso uma das famílias de Coate é a família de Corá, e os líderes, os príncipes dos rubenitas, que são da tribo de Ruben, que veio Datã, Abirão e On. Pode passar, por favor. E muito interessante que quando a gente vai ler, Rashi, né, o principal dos comentaristas, até a gente lê muito, e a gente já explicou aqui sobre Rashi, que ele trata muito da literalidade, do nível Peshat, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, da interpretação das escrituras, do estudo das escrituras. Rashi ele é muito literal, então ele lida muitas vezes realmente com a parte da literalidade da passagem, explicando aquela passagem à vista de outros elementos. Muito interessante que justamente sobre a Parashá Korah, ele coloca o seguinte: esta porção está muito bem, até a palavra aí
Yafé quer dizer lindamente, bonito. Ou seja, eu até botei entre parênteses aí, tá lindamente com beleza explicada no Midrash de Rabi Tanhuma. Ué, mas se ele é uma pessoa literal, o Midrash, também já falamos aqui, vamos falar um pouquinho mais hoje sobre o que é o Midrash. O Midrash é é o terceiro nível de interpretação, é um nível que você vê praticamente uma história sendo contada ou sendo montada para contar aquela história. Ou seja, você foge muito da literalidade. A gente lembra também que a gente já falou aqui que nunca uma interpretação pode pode fugir da sua literalidade. Você não pode inventar algo em cima de uma interpretação e fugir totalmente do que está escrito. Está escrito, lembrando, em língua hebraica, que é como ela foi escrita. Não estamos falando de tradução. Mas, explicando um pouquinho o que é um Midrash, pode passar a próxima, por favor? Como eu expliquei, até tirei uma foto aí do livro que tem isso no Kosher Pig, né? Que é o Retorno do Porco Kosher. Tem lá no início, na introdução, explica sobre os níveis, né? Do jardim no Pardês, Pardês que significa jardim, é como se nós estivéssemos entrando, tem uma história do Pardês entrando no jardim do Éden, e os níveis de interpretação, né? Que é a forma que nós interpretamos as escrituras, e fala do Peshat, que é o literal, fala do Remez, que são as dicas, ou seja, por exemplo, uma dica linguística, ou um nome escrito sem uma letra em um ponto, escrito o mesmo nome sendo escrito com mais uma letra em outro, que pista que isso quer dizer. E o Drash, que é da onde também é chamado de Midrash, da onde vem o Midrash, que é justamente as histórias, a expansão, a exegese, né? Como a gente fala aí nas igrejas, fala a exegese do texto, né? A interpretação do texto, a história a partir da qual a gente pode interpretar ou até contar aquele texto de uma forma entendível para aquelas pessoas, né? Até o Midrash tem, inclusive, pontos da Bíblia que fala sobre Midrash. Se eu não me engano, é Jeremias fala sobre Midrash, fala sobre essa forma de contar. E, inclusive, uma das pessoas que restaurou essa forma de contar e utilizou muito do Midrash para ensinar o povo de Israel, que já havia perdido a Torá, foi Esdras e Neemias. Então, você vê no livro de Esdras, quando fala que eles recontaram a Torá, porque eles tinham perdido a língua, estavam no cativeiro. Uma forma deles recontarem essa história para o povo foi justamente o Midrash, né? Então, o Midrash ele vem muito dessa história, vem muito dessa formação para você contar sobre a passagem, interpretar a passagem ou expandir o entendimento sobre aquele versículo ou aquela passagem específica. Então, Rashi sai da literalidade, que é o primeiro nível, que é o Peshat, deixa também o remez de lado, porque muitas vezes o próprio Rashi também faz um remez ali de comparar uma palavra com outra, essa palavra aqui está dizendo isso, ali está dizendo outra coisa, e vai para o Drash e fala que ali está muito bem explicado. Então aqui hoje também nós vamos fazer como o Rashi, vamos fazer o mesmo caminho, mais especificamente para tentar entender por que Korah se rebelou. Porque toda rebelião tem um motivo, tem um porquê, né? Vamos para o próximo, por favor. Então, vamos no Midrash Tanhuma, que é justamente esse Midrash que o Rashi citou, que fala, leva o nome do Rabino Tanhuma, mas nós sabemos que não foi escrito pelo Rabino Tanhuma, apenas tem a honra do nome dele, ou até os ensinamentos que foram passados ao longo das gerações até que fosse escrito esse Midrash. E esse Midrash fala justamente o seguinte, vem contando o início da história, destaquei duas partes, mas falando aqui para vocês essa história, começa ali uma discussão entre Corá e Moisés, falando o seguinte, vem cá, a última passagem ali da paraxá anterior, a paraxá Shelar, foi justamente falando sobre o tzitzit, que é as franjas na borda
das vestes, né? Que era obrigado a botar, tinha essa ordenança de botar para nós lembrássemos dos mandamentos. E ele tinha um fio azul. E começa, então, a esse questionamento de Corá para Moisés. Falando, vem cá, Moisés, se eu pegar, ao invés de eu fazer com um fio azul só, e até tem a história interessante, e minha mulher, por acaso, minha esposa chegou e fez um talit, que é isso aqui, é um chale de oração, ao invés de um fio só, e fez todo ele com terrelet, que é justamente o fio azul que tinha a ordenança de ter nesse chale de oração. Se eu fizesse ele todo azul, eu precisava ainda ter na ponta dele o tzitzit com fio azul. Tzitzit é isso aqui, tá, gente? Tzitzit é o que vai na ponta do talit. Talit só tem uma função, que é segurar o tzitzit. Tzitzit amarrado naquela lugar onde passa o cinto não serve de nada, não é halahá, não é o caminho correto. O talit é que segura o tzitzit. Então, se eu pegar esse fio azul e fizer todo o meu talit de fio azul, eu preciso mesmo assim ter o tzitzit? E Moisés respondeu, olha, você tem que fazer como está ordenado. E Cora faz outra pergunta. Se eu tiver uma casa, ou uma tenda, naquela época era uma tenda, mas se eu tiver uma casa, um lar, vamos dizer assim, cheio de livros, cheio de Torá, cheio de livros com o nome do Eterno, cheio de livros com estudo sobre o Eterno, com toda a Torá, eu precisaria mesmo assim ter uma mezuzá é o que vai na porta de entrada, que tem num rolo, de um pergaminho escrito, duas porções específicas da Torá, o Shema e mais a porção seguinte. Aí Moisés responde, você tem que fazer conforme foi prescrito. E no Midrash conta justamente essa história, depois da resposta de Moisés, falando, ele também lhe disse, de Moisés para Cora, essas são coisas sobre as quais você não foi ordenado. Em vez disso, você está inventando-os e tirando-os do seu próprio coração. Essas coisas, está inventando essas coisas do seu próprio coração. Ou seja, Moisés está ensinando ali, lógico que isso é uma história, um midrash, para contar essa história de Cora. Está contando ali essa história o quê? Que nós devemos seguir conforme foi ordenado, conforme foi prescrito. E não adianta vir A, vir B, vir C, vem o rabino fulano de tal que tem um canalzinho grande no YouTube, ou um livro de alguém que se diz, que troca até seu nome, com um nome bonito hebraico, falando que você deve fazer desta forma, principalmente, porque nós somos messiânicos, nós somos nazarenos, nós somos cristãos, nós somos israelitas, temos que fazer dessa forma. Não pode seguir o seu próprio coração, você tem que seguir o que está ordenado, o que está dado um caminho, uma halahá. Halahá significa o caminho que se deve seguir. Então nós devemos fazer como a casa de Israel faz. Então, um primeiro motivo da rebelião de Cora foi esse questionamento todo. Por que é o que você manda? Né? Porque para ele era o que Moisés estava mandando, que Moisés recebia a ordem do Eterno. E aí continua toda a história, né? Que Cora fez 250, lembra? Lá na Paraxá tem dizendo que foram 250 homens que se rebelaram junto com Corá, e que Cora fez 250 talits, todos de terrelet, todos de fio azul. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, uma coisa que a gente já tira, inclusive há comentários sobre isso, Cora era uma pessoa muito abastada, muito rica. Para fazer um talit com terrelet já custava uma fortuna. Quem não sabe hoje, até hoje, o terrelet, a discussão se é um molusco, da onde se tira, se o molusco foi encontrado, não foi encontrado,
Outros dizem que o molusco só vai ser encontrado realmente quando o Mashiach voltar. Mas se vocês forem procurar esse molusco, esse terrelet hoje em dia, que há uma empresa que faz, que pesquisa sobre isso, é muito, muito caro. Um fiozinho. Nós estamos falando um fiozinho. Um fiozinho desse aqui. Imagina um talit todo de terrelet. Terrelet era praticamente um pigmento real, que era dos reis, né? Assim como depois de tempos fala da escarlata, né? A escarlata, que é o tingir do rei, a cor real, vermelha. Fez 250 talitot, que é o plural de talit, fez o talit para todo mundo, dos 250, e deu um banquete para todo mundo. E o pior, ele era levita. Fez o banquete, na hora de fazer o banquete ainda fez uma oferta shelamim, uma oferta de paz. Porque nós vemos lá em números 7, se eu não me engano, que fala sobre as ofertas, fala sobre a oferta de paz e fala que na oferta de paz deveria ser oferecido para o levita, no caso, para o sacerdote, para a família do sacerdote, deveria ser oferecido o peito e a coxa direita dessa oferta, desse... Eles foram fazer um churrasco, foram fazer um barbecue ali, os 250, né? Pegaram a oferta, levaram a oferta, sacrificou, e aquela porção do peito e da coxa deveria ser dada para o sacerdote. Mas na hora que os filhos de Arão, que era quem recolhia essas ofertas, foram receber as suas cotas, como diz aí na história do Midrash Tanhuma, que era o peito e a coxa direita, levantaram-se contra eles, aqueles que estavam ali, o Korah, Datã, Abirão, os 250, e lhes disseram: quem vos ordenou que recebeste tal? Não foi Moisés? Se assim for, não vos daremos nada. Como santo, bendito seja ele, não ordenou. Quantos tem aí hoje em dia falando: ah, não está escrito, ou se só está escrito dessa forma, ou se não foi Deus que mandou, eu não vou fazer. Quantos tem aí pela internet falando disso? Vocês veem que o motivo da rebelião foi justamente esse. Eles achavam que Moisés estava dando a lei. E não era. Moisés era apenas um intermediário. Moisés era apenas aquele que estava recebendo e passando, instruindo o povo. A lei, ela vinha do eterno. O mandamento, ele vinha do eterno. A ordenança vinha do eterno. Vinha de Deus. Mas a rebelião já estava ali tomando o coração deles. Já estavam se rebelando, já estavam ali realmente, como falou, tirando do próprio coração deles. O coração já estava contaminado. Então eles achavam que tudo aquilo era o homem que estava mandando. Tudo aquilo era Moisés que estava mandando. Então esse foi um dos motivos da rebelião de Cora. Mas mais do que isso, a gente tem uma raiz por detrás disso tudo. E a gente vai ver um pouquinho depois o que é essa raiz. Pode ir para o próximo, por favor. Continua explicando o Midrash Tanhuma. Logo no início do próximo capítulo, fala: agora Korah tomou, como está lá em Números 1, que tomou Tatã, Abirão, tudo mais. E diz: o que ele pegou foi seu chale de oração, seu talit, e foi buscar conselhos de sua esposa. Se ele foi tomar conselhos de sua esposa logo no início dessa história toda, a esposa não poderia ter falado: ó, vai lá, para com isso. Mas aqui a gente entende disso aqui, e até o Midrash fala sobre isso, o Talmud fala sobre isso, que na verdade foi a esposa que confeccionou esse talit para os 250. A esposa quem costurava, quem fazia as coisas, foi a esposa de Cora que incentivou essa rebelião, que falou: olha lá, por que Moisés é rei e por que Arão é sumo sacerdote? Ele está tomando o teu lugar. Porque Moisés e Arão eram da tribo de Levi, assim como você. E outra coisa, quem foi colocado para reinar sobre tudo ali, foi tomado
a família, né? Eram 4 irmãos que eram filhos de Levi, Anrão, e outros filhos de Levi, eram 4 irmãos, mas ao invés de ser pego a liderança, o filho do segundo mais velho, para tomar a liderança ali, foi pego o filho do último. E, na verdade, Cora era filho do segundo mais velho. Então, ele que tinha que ter uma proeminência, ele que tinha que ter um papel de destaque. E Cora não tinha. Apesar de que tinha, porque a família dos coratitas tinha um papel muito importante dentro daquele serviço todo do tabernáculo. Era tudo dividido, tinha todo tudo bem definido, papel bem definido, e um papel nobre. Se vocês não recordam, os levitas, eles também eram sustentados pelas ofertas, e o final dessa paraxá fala sobre a oferta dos levitas, né? Eram sustentados pela oferta do povo. Os levitas não tinham herança, não tinham terra, mas eram sustentados pela oferta do povo. Tinham que saber depender do Eterno. Aqueles que servem o Eterno têm que saber depender do Eterno. Não confiar na sua própria força, não confiar na força do seu braço, não confiar muitas vezes no seu trabalho. Eu não vou fazer a obra porque eu tenho que trabalhar. Não. Mas confiar no Eterno que ele vai prover. Mas também não é depender da oferta. Se vocês não se lembram disso, e a gente pode remeter isso lá para o apóstolo Paulo, lá para Rav Shaul, quando ele servia e estava pregando pelas sinagogas ao redor do mundo, as pessoas mandavam ofertas, mas ele falou: eu não quero ser pesado para ninguém, eu sou construtor, eu sei fazer tenda, vou fazer minhas tendinhas. Eu sou pedreiro, vou fazer uma casa. Eu sou pescador, vou pescar. Para não ser pesado para o povo. É legítimo a pessoa viver da obra, é legítimo, totalmente legítimo. Eu, Luana, a gente sabe o que é estudar todo dia, responder pedido de oração toda hora. Nós sabemos o que é isso, muitas vezes toma nosso tempo de trabalho, toma nosso tempo com a família, toma nosso tempo da dedicação. É legítimo? Pode até ser legítimo, mas a gente nunca deixou de perseguir ali também as nossas habilidades, o nosso sustento. E conhecemos e podemos dar exemplo de vários outros líderes que estão indo por esse mesmo caminho. Mas, como eu falei, tem tempos e tempos. Tem pessoas que vivem só da obra, vivem de dar aula, vivem do ministério, e tem pessoas que têm essa vida bivocacional, até como se fala muito nos Estados Unidos, né? Tem a vida de pastor, mas também tem a vida laboral. Mas voltando, a esposa poderia ter dado um conselho para Cora, mas ao invés disso foi aquela esposa que influenciou. Olha lá o que eles estão fazendo. Por que ela tem aquele brinco e eu não tenho? Por que ela tem aquele sapato e eu não tenho? Por que ele tem poder e você aí é um zero à esquerda, Cora? Imagina, sua esposa virar para você e falar isso. Mas vamos ao próximo. No desfecho da história, né, ali para o meio do final da história de Números, fala que Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não iremos. Não iremos como está no português, mas no hebraico, até como o Rabino Shapiro explicou essa semana, quem viu aí no Rega Bevrit, e também no nosso programa Boi Kalá, ele falou um pouquinho sobre isso. No hebraico está escrito Lo Naale. Na verdade, Naale vem de aliar, vem de subir, está dizendo não subiremos. O convite de Moisés, no meio da rebelião, foi para que Datã e Abirão, que eram da tribo de Ruben, ascendessem espiritualmente, saíssem desse estado de depravação espiritual, de revolta, e falam: olha só,
Deus dá sempre uma segunda chance, sempre dá uma segunda oportunidade de você se reerguer, de você sair do buraco. Vocês se rebelaram, não tem problema, vem aqui. Vem aqui que eu quero conversar com vocês. Mas eles disseram, não subiremos. Eles se recusaram a progredir. E o nosso rabino explicou muito bem essa semana falando que no hebraico não existe uma palavra, existe a palavra subir, ascender, existe a palavra descender ou descer. Não existe uma palavra no meio, como por exemplo ficar parado, ficar aqui, ficar no meio. Então no hebraico, o que isso significa? Que se a gente não está ascendendo, se a gente não está evoluindo, se a gente não está buscando melhorar, a gente automaticamente está descendo. Se a gente está parado, a gente está descendo. Se a gente ficar sem querer aprender mais do eterno, viver mais do eterno, praticar mais as coisas do eterno, nós estamos descendo. É como a minha mulher sábia, que tem do meu lado, explicou muito bem, teve essa grande sacada. Que é como se a gente, quando era criança, a gente brincava muito de subir a escada rolante ao contrário, né? A escada rolante estava descendo, a gente brincava de ficar subindo contra a escada rolante, contra a mão da escada rolante, né? Mas é basicamente isso. A vida é uma escada rolante. A vida com a Torá é uma escada rolante. Se a gente está parado nessa escada rolante, a gente está descendo. Se a gente busca subir como crianças, percorrer, ir atrás, subindo nessa escada rolante, a gente vai subir, uma hora a gente vai chegar lá em cima. Mas cada vez que a gente para, cansa, a escada está descendo. E isso aconteceu ali com aquelas pessoas. Cora, Datã, Abirão, eles não é que eles se rebelaram do nada. Eles ficaram parados. Ficaram parados, presos naquela convicção deles. O outro está no poder, está olhando para fora. Ah, ele tem isso, ele tem aquilo, ele é assim, ele é assado. Quando não olharam para dentro de si mesmos e buscaram ascender, buscaram subir. Então, se eles estavam parados, se eles estavam parados pensando na vida, automaticamente eles estavam descendo. Vamos ao próximo, por favor. Agora vocês viram que no 16:12, e toda a narrativa de números 16, 17, vai falando especificamente de Datã e Abirão. Para quem não lembra como termina essa história, sem dar spoiler, aqui não é Netflix para dar spoiler, mas vamos lá falar até o final. O que aconteceu? As famílias de Korah, Datã e Abirão foram consumidas pelo... A terra se abriu, eles foram levados vivos à sepultura, vivos ao Sheol. A terra abriu e foram levados. Os 250 que Moisés convidou ali para levar o incenso, a oferta do incenso, né? Para saber se esses 250 que eram príncipes, eram líderes, eram pessoas de importância ali no meio do povo de Israel, que levaram o incenso, esses que estavam com incenso, assim como os que levaram fogo estranho lá, que foram os filhos de Arão, foram consumidos pelo fogo. Igualzinho. A mesma história. Era um fogo estranho para o Eterno, porque não seguia as prescrições, as normas do Eterno. E depois começou outra rebelião, porque você está matando o povo de Israel. E começaram a reclamar. Então, por causa dessa reclamação, Deus soltou uma praga no meio do povo. E Arão e Moisés novamente intercederam. E Arão foi com incenso, mas só daí já morreram muitas e muitas pessoas. A rebelião novamente levou ao estado de morte. Mais interessante que toda a narrativa continua falando de Corá, fala de Datã, fala de Abirão, mas lembram lá de número 16, de 1 a 2? Começando aí, está só o versículo 1. Corá, filho de Iassá, filho de Coate, filho de Levi.
tomou consigo Datã e Abirão, filho de Eliabe, e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. O tempo todo está falando de Datã, de Abirão, de Corá. Ah, cadê o On? O On também foi consumido, o On também foi levado, estava no meio dos 250, não foi falado mais, ele também era um príncipe. Se falava o nome dele, ele tinha importância dele. E o que os comentaristas falam? O que o Midrash fala sobre On? O que o Talmud fala sobre On? Continua o próximo, por favor. O Midrash Tanhuma, da edição de Buber, que são 2 Midrash Tanhuma que tem esse nome, né? Em Korah 24 fala essa história. Ion ben Pelet, né? Ion, filho de Pelé. Por que ele foi chamado de On? A palavra On, né, no hebraico, significa tristeza. Porque ele permaneceu na tristeza ou deprimido todos os seus dias. Por que será que ele ficou deprimido? E por que ele é chamado de Ben Pelet? O filho, Ben, daquele que faz milagres. Milagres, quem não lembra que milagres ou maravilhas, né? A palavra maravilhas é mais acessível a gente, porque a gente vai lembrar do Pele, ou ele, lembra do maravilhoso conselheiro, lá de Isaías. Pelé, que é maravilhas, maravilhoso, para que milagres foram realizados. Ravi disse, On ben Pelet teve sua esposa salvando-o, pois ela lhe disse, o que essa disputa tem a ver com você? Se Arão for o sumo sacerdote, você é um discípulo. Se Corá for o sumo sacerdote, você ainda é um discípulo. Não vai mudar nada para você, homem. Sai dessa. Disse-lhe, sei que toda a comunidade é santa, pois está escrito em Números 16:3, pois toda a congregação é santa. E o que ela fez? O que a esposa de On fez para que On saísse dessa? Deu-lhe vinho para beber, embriagou, mandou-o deitar-se na cama. E o que ela fez mais ainda? Só isso. Ele falou, vou apagar ele para ele não ir para essa rebelião. Ela sentou na entrada da casa, soltou o cabelo, porque com o cabelo solto, ela era uma mulher casada, os homens não podiam contemplar uma mulher de cabelo solto. Todos que vieram buscar o marido a viram e voltaram. E, entretanto, esses que foram buscar o marido, eles foram engolidos pela terra. É isso que está escrito lá em Provérbios 14:1. A sabedoria das mulheres constrói a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Para quem não sabe a tradução, é a mulher sábia edifica a sua casa. E isso se refere à esposa de On. Mas a loucura o derruba com as suas próprias mãos. A tola a derruba. Isso se refere à esposa de Corá. Quem você está escutando? Aí nós vemos a importância da esposa para o marido. Estou falando no papel de marido, de homem. Temos muitos homens, maridos aqui. Você tem sabido escutar a sua esposa? Você sabe, a sua esposa, antes de tudo, você sabe se ela é uma mulher rixosa, se ela é uma mulher sábia, ou se ela é uma mulher tola? Lembrando que sabedoria, nós temos só uma definição para sabedoria. Sabedoria é a Torá. Sabedoria é Yeshua. A sua mulher tem seguido os caminhos da Torá? Se ela tem seguido os caminhos da Torá, se ela tem praticado os caminhos da Torá, ouve ela. Ela vai ter os bons conselhos para você. Ela não vai deixar você ir para a rebelião. Ela vai te colocar lá em cima. Agora, se sua mulher não segue os caminhos da Torá, você deu o exemplo. Você siga e você ore. Para que você não seja inflamado pelo meio que você está, porque é muito mais fácil você se corromper pelo meio que você está. Porque além do meio que você está, ainda você tem uma mulher que ela te incentiva. Ela faz você olhar
para os outros de uma forma realmente invejosa. Você invejar, por que que eu não tenho isso, por que que eu não tenho aquilo? Ou você não presta. Dê valor à esposa que quer o melhor de você, que te ajuda, que te faz subir. E a rebelião de Corá, ela está ligada diretamente, ela é citada diretamente. E aqui, muitas das coisas, até com as esposas, a gente pode relacionar, inclusive com cumprimento de mitzvot, o cumprimento da Torá, o estudo da Torá, a esposa chamando toda hora para estudar a Torá, a esposa chamando para crescer, é a esposa te acordando, olha, ficar parada e descer. Você tem que subir essa escada, você tem que chegar lá em cima. E da mesma forma, é a esposa que te orienta, não faz segundo o seu coração, faz segundo a vontade do Eterno. E essa paraxá está relacionada a um livro do Novo Testamento, da Brit Hadashah, que é o livro de Judas, que é Yehudá, né? Tem o nome de Judá também, o livro leva Judas em grego, mas o nome é Yehudá. E a rebelião de Cora, ela é bem citada aí, justamente falando sobre os falsos mestres, sobre as falsas influências, sobre os falsos ensinos. Pode passar o próximo, por favor. No livro de Judas, que tem só um capítulo, nos versículos 3 e 4, Judas está alertando contra aí os falsos mestres. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se filtraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Interessante que fala de graça virando libertinagem, porque hoje tudo eu posso pela graça, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso comer o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ter relação do jeito que eu quiser. Mas essa é a libertinagem que desde essa época já foi alertada. Desde essa época. Nesse livro aí, que é importante a gente falar, o livro de Judas, que ele foi escrito em grego, assim como o Novo Testamento foi escrito em grego. É importante a gente lembrar disso. Que esses livros, Judas, segunda de João, terceira de João, esses livros não estavam, Apocalipse não estavam lá. Muita gente falando aí da Peshita hoje em dia, não estava lá no aramaico. É importante a gente falar isso, porque as pessoas aqui têm sido levadas por esses caminhos. A gente sabe dos estudos que é uma tradução, foi escrita em grego, que chegou a nós foi o grego. Os manuscritos mais competentes foi grego. A gente só tem dúvidas sobre o original de Mateus, que a gente não tem o original de Mateus, que foi escrito em hebraico, segundo Flávio José e outros historiadores. Mas essa libertinagem de tudo eu posso pela graça. Ou, melhor, tudo eu posso segundo o meu coração. Assim como foi alertado lá em cima. Assim como foi alertado, o Midrash conta sobre Moisés dando esse alerta para Corá, essa rebelião. E como fecha aí Judas no versículo 11? Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim. Lembram do Caim? O que fez? Matou Abel por inveja, porque sua oferta não foi aceita. Movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, dinheiro, poder, vender mais, ter mais. Eu sou o representante do judaísmo messiânico no Brasil, ou qualquer outro lugar que você queira botar.
lugar que te servi, e foram destruídos na revolta de Corá. Nós aprendemos hoje sobre Corá. É isso que nós temos que alertar. É isso que nós temos que prestar atenção. Não fazer as coisas da própria maneira. Seguir dentro da casa de Israel, como estou falando desde a última paraxá, como um Gertoshav, seguir como estrangeiro residente ali, que seguindo as mesmas leis, uma lei só para o povo e para o estrangeiro residente. Aprendendo a cada dia, sem pressa. Sem pressa, no nosso ponto de vista, mas com a pressa quem dá é você. Porque somos chamados a ascender o tempo todo. Nós não forçamos ninguém a aprender. Nós não forçamos ninguém a... Você tem que, a partir de agora, seguir os 613 mandamentos, saber orar em hebraico, saber fazer isso, saber fazer aquilo. É você que dá o tempo. É a sua vontade de ascender que dá o tempo. É a sua vontade de entender o mistério da graça a partir de Yeshua que vai dar o tempo. Porque você já tem aprendido ao longo desse tempo. Você já tem aprendido ao longo desses anos. Se você está aqui hoje pela primeira vez, você chegou aqui não foi à toa. Você chegou aqui não foi por acaso, porque o Eterno tinha essa palavra para dizer para você. Muitas vezes você não está escutando sua esposa. Muitas vezes você não está escutando aqueles mestres que querem te ensinar a andar no caminho rumo, construir a autoestrada para Jerusalém, como diz lá, As Boas Novas segundo a Covid-19, esse livro profético. Nós temos que saber nos posicionar. E o mais importante, nos posicionar sem desrespeitar as autoridades. Questionar toda a discussão, como eu disse, para a honra dos céus, saber questionar é válida. Você questionar os seus líderes, você questionar os seus mestres, você questionar os seus pastores, é válido. Ninguém é infalível. Todos cometem erros, todos são humanos. Porém, respeitando. Porém, sabendo ouvir. Tentando compreender e não falar você está errado, apontando o dedo na cara dessa pessoa. Se você não está satisfeito da maneira que você está hoje, ou você vê que está te levando para esse caminho de perdição, a decisão vai ser sua. De continuar nesse caminho da libertinagem, ou você realmente aprender o que é liberdade em Yeshua. A liberdade no Mashiach é uma liberdade como é toda a liberdade de toda a Torá, como é toda a liberdade do livre-arbítrio que nos foi dado. Nós estamos o tempo todo sob a influência da inclinação para o bem e inclinação para o mal. Você vai decidir. Deus não nos fez robô. Nos fez um propósito de nos apegarmos a Ele, chegarmos mais próximos dele, estarmos juntos dele. E para isso existem regras. Essa é a liberdade. Mas o mais importante, com amor. Porque sem amor e sem prática, nada disso serve. Essa é a mensagem de hoje. Um Shabbat Shalom para todos vocês.